Musk. Esse nome a gente já pensa logo em carros elétricos, foguetes e, claro, em muitas e muitas manchetes. Mas, sabe, por trás dessa figura pública existe uma história de origem bem complexa, forjada em ambientes brutais e movida por uma missão que parece quase inacreditável. Para a gente entender de verdade quem é o homem que quer nos levar para Marte, a gente precisa voltar para o começo, mas não para o nascimento dele, e sim para um jantar específico que revelou: Você acha que eu sou maluco? Imagina só, fim de um longo jantar e essa pergunta surge. E não era uma piada, sabe? Era como se fosse uma janela, uma fresta para dentro da mente do Elon Musk. Uma pergunta que ele parecia fazer mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. E a resposta, ou a busca por ela, define tudo o que aconteceu depois. Então vamos lá. A nossa análise começa aqui, nesse jantar que praticamente resume a personalidade do Musk. A pressa, a intensidade e uma preocupação que vai muito, mas muito além de lucros e prejuízos. Vamos pintar a cena. Um restaurante sofisticado. Musk chega atrasado, ele é um cara grande, imponente, mas a primeira impressão é que ele é quase tímido. Definitivamente não é de jogar a conversa fora. Ele pede lagosta frita na tinta de lula e, segundo quem estava lá, a comida simplesmente, desapareceu do prato. Até o jeito de comer revela uma intensidade, uma urgência que parece estar em tudo que ele faz. E bem, como é típico dele, a conversa fiada não durou nada. O papo logo abandonou as trivialidades e mergulhou de cabeça num assunto de proporções existenciais. Musk tinha algo que realmente tirava seu sono, um medo profundo sobre o futuro da humanidade. Ele estava genuinamente preocupado que seu amigo, o Larry Page, cofundador do Google, pudesse estar construindo robôs com inteligência artificial capazes de aniquilar a humanidade. E o ponto-chave é o seguinte, ele não achava que o Page era mau, pelo contrário, o medo dele era que as boas intenções do amigo pudessem, por acidente, criar algo maligno. Isso já dá uma dimensão do pensamento dele. Para ele, a questão não é negócios, é a sobrevivência da espécie. Mas, de onde vem essa mentalidade tão grandiosa e, ao mesmo tempo, apocalíptica? Para a gente entender o general, a gente precisa entender o soldado. E o campo de treinamento de Elon Musk foi a África do Sul da era do Apartheid. Um ambiente que muitas vezes era brutal e que o moldou de maneiras que ele nunca esqueceu. E se a gente olha para a juventude dele, os sinais já estavam todos lá. Nascido em Pretória, aos 12 anos ele já estava programando e, pasmem, vendendo o próprio videogame. Mas aos 14, algo mais profundo bateu. Uma crise existencial que o levou ao que ele chama de sua missão de vida. E aos 17, ele já sabia que precisava sair de lá para conseguir realizar essa missão. Esse slide aqui mostra perfeitamente o conflito central da juventude dele. De um lado, a cultura supermasculina de Pretória, que valorizava a força bruta, o machão. Do outro, o mundo interior do Elon. Um garoto geek que vivia enfiado nos livros e que conseguia visualizar conceitos de engenharia super complexos na cabeça. Ele era um completo estranho no ninho. E ser esse estranho teve consequências brutais, físicas e psicológicas. Ele descreve a própria vida como um pesadelo sem fim. Era perseguido por gangues na escola que tentavam bater nele e quando chegava em casa, o ambiente também era péssimo. Em um episódio, ele apanhou tanto que foi parar no hospital. Entender essa dor, esse trauma, é fundamental para a gente entender de onde vem a sua determinação implacável. Essa experiência toda construiu o capítulo seguinte. Essa parte é sobre a fuga dele da África do Sul. E não foi só uma mudança de cenário, não. Foi uma jornada movida tanto pela necessidade de escapar do passado, quanto por uma ambição voraz. Quando ele chegou no Canadá, o plano inicial dele deu completamente errado, mas em vez de desistir, ele mergulhou de cabeça no trabalho pesado. Trabalhou em fazenda, limpou silo de grãos, aprendeu a cortar toras com uma motosserra e, por fim, pegou o trabalho manual mais sujo e mais bem pago que encontrou, limpar a sala de caldeiras de uma serraria. Isso mostra que ele estava disposto a começar do zero absoluto. $18. Era isso que ele ganhava por hora para trabalhar num lugar perigoso, um calor infernal, onde tinha que se arrastar por um túnel minúsculo para tirar sujeira quente. Para ter uma ideia, de 30 caras que começaram o trabalho na semana, só 3, incluindo o Musk, ficaram até o final. Isso não é só sobre trabalho duro, é sobre um tipo de resistência que é bem rara. Mas a força bruta era só uma parte do plano. Na universidade, ele e o irmão Kimball mostraram um tipo diferente de ousadia. Eles liam um jornal, achavam executivos que eles admiravam e simplesmente ligavam na cara de pau, convidando os caras para almoçar. E o mais doido é que funcionava. Foi assim que ele conseguiu um estágio importantíssimo num grande banco. Isso mostrou que a ambição dele ia muito além dos trabalhos manuais.
Com essa mistura de resistência e audácia, ele estava pronto para a primeira grande aposta. Vamos agora para o Vale do Silício e para a história da Zip2. Foi ali, naquela arena, que a visão, a ética de trabalho e a teimosia dele foram testadas pela primeira vez em grande escala. Tudo começou com $28 mil, o investimento do pai dele que deu o pontapé inicial na Zip2, uma empresa que lá em 1995 teve uma ideia bem radical: criar uma espécie de mistura do que viria a ser o Google Maps com o Yelp. Só que quase que imediatamente surgiu um conflito. O Musk queria criar um serviço direto para o consumidor, um site que as pessoas usassem. Já o conselho e os investidores queriam uma abordagem mais conservadora, vender o software para os jornais e pronto. Musk foi tirado do cargo de CEO, uma experiência que ensinou para ele uma lição sobre controle que ele nunca mais esqueceu. Apesar da frustração, o resultado foi um sucesso financeiro estrondoso. A Compaq foi lá e comprou a Zip2, e o Musk saiu com $22 milhões no bolso. Ele não era mais o garoto que limpava as salas de caldeira. Ele era um milionário da internet, e ele estava só começando. Então, como é que a gente conecta aquele garoto que sofria bullying com o general visionário? Essa última parte junta tudo no que a gente poderia chamar de a teoria unificada de Elon Musk. Essa citação do biógrafo dele resume tudo perfeitamente. Ele não é só um CEO em busca de riqueza. Ele se vê como um general, liderando suas tropas na maior missão que alguém já tentou. E que missão é essa? Nada menos do que salvar a humanidade. E isso nos leva à doutrina Musk. Primeiro, pensar grande e agir com ousadia, porque o objetivo não é uma empresa, é a sobrevivência. Segundo, uma determinação implacável, nascida do trauma, com uma mentalidade de faça ou morra, mas não desista. Terceiro, rejeitar o sempre foi assim e pensar a partir dos princípios básicos. E por último, mas talvez o mais importante, depois da Zip2, a necessidade de manter o controle para garantir que a sua visão, e não a de um conselho, seja realizada. O que nos traz de volta à pergunta inicial, do jantar. Gênio, visionário ou talvez um pouco maluco? Qual é a verdadeira natureza de alguém disposto a arriscar tudo, não por dinheiro, mas por uma missão de colonizar Marte? A história de origem dele não oferece uma resposta simples, mas nos mostra que para ele a pergunta talvez nem seja o mais importante. O que importa é a busca implacável pela resposta.